Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente recebe a Cristina Guimarães, que é fundadora e diretora da Tina Guimarães Consultoria, Políticas Públicas e Advocacy em Saúde. Bem-vinda, Tina. Obrigada, meninas. Uma honra estar aqui com vocês. Gente que agradece. Lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Tina, a gente vai falar aqui de participação social, de construção de políticas públicas, mas até para começar eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores o que é o advocacy no contexto da saúde, quem é que vai exercer esse papel e por que a participação social ela é tão importante, principalmente no acesso. Bom, advocacy, ele não tem uma definição única, mas basicamente ele é um processo estruturado, organizado, de ações estratégicas com o objetivo de influenciar uma política, de promover mudanças em processos, mudanças no sistema de saúde, por exemplo, quando a gente está falando isso no advocacy em saúde. E aí, muito importante é que ele é, como eu disse, um processo estruturado, então ele precisa ter um objetivo muito claro, para ser muito mais eficiente nas ações que as pessoas vão fazer. E importante que o advocacy ele pode ser exercido por indivíduos, pode ser exercido por movimentos sociais, por organizações da sociedade civil. A gente no dia a dia faz o advocacy, mas quando a gente está falando isso no advocacy em saúde, são esses movimentos, essas organizações ou esses indivíduos pensando em melhor forma de acesso aos serviços, às políticas e formas de ter uma melhor qualidade de vida, que no fim de tudo é isso que as pessoas querem, Agora, Tina, você tem uma super experiência com toda essa questão de advocacy aqui no Brasil. Eu queria que você contasse um pouco pra gente qual é o desafio de você conseguir implementar essas políticas sociais em saúde aqui na nossa realidade. Bom, quando a gente está falando de implementação de política, e aí depende de quais políticas a gente está falando, mas a gente está falando de um momento daquele ciclo político ali, onde a gente tem a formação da agenda, a gente tem formulação de política, decisão e implementação. O momento de implementação é aquele momento onde a gente tem maior contato da sociedade com o poder público, onde a gente vai ver se aquela política está de fato atendendo aquilo que as diretrizes da política se propuseram a fazer. E a implementação dessa política, ela esbarra em muitas questões, por exemplo, financiamento, governança, gestão de recursos, e ela esbarra muito numa questão também, quando a gente fala de participação social, que é o fato de muitas vezes a política ser feita sem ter a participação social. E a implementação, a gente sabe que ela pode acontecer de cima, a política pode acontecer de cima para baixo ou de baixo para cima. Quando a política ela é formulada considerando pessoas ali na base, ou seja, esses movimentos sociais, os indivíduos, ela tem muito mais chance de ser bem sucedida porque ela está trazendo esses inputs, esses insights das pessoas que, enfim, querem ver aquela política acontecendo na prática. Então, há muitos desafios, esses em particular, mas quando a gente está falando de participação social, a gente vê que nem toda política, muitas das políticas, quando elas são formuladas, elas não contam com um comitê ou com um grupo de trabalho onde a sociedade civil faz parte. E aí a gente esbarra num grande problema ali. Mas até para a gente entender, essa participação social, ela não acontece porque não existe uma abertura para que, de fato, exista essa manifestação ou existe uma falta realmente de participação dessas pessoas dentro desse processo? Não existem processos muito institucionalizados também, Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente está falando da questão do acesso, de Conitec, de ANS, a questão ali de avaliação de tecnologias, já existem alguns processos institucionalizados de participação social. No SUS também tem, conselhos de saúde, conferências de saúde, mas nem sempre esses grupos que são formados quando a política é criada, eles não incluem, porque muitas vezes não se percebe que a participação social é um componente muito importante
E muitas vezes, talvez por falta de prioridade, falta de interesse ou falta de visão de que é importante ter a inserção desses grupos. Ou muitas vezes porque nem sabem que existe essa Também. consulta pública aberta, né? Pensando num processo de incorporação. A população muitas vezes ela não sabe que ela poderia participar ou que ela deveria fazer o advocacy para ter espaços institucionalizados, mais espaços institucionalizados de participação social, né? Então, é um processo que a gente fica muito num controle social. Quando a gente fala de participação social no Brasil, a gente está falando de participação comunitária. E quando a gente fala de controle social, parece uma coisa muito mais passiva de controlar aquilo que está sendo feito e executado, mas menos em algo mais proativo, né? De, olha, isso aqui não está bom, eu sei que as coisas funcionam dessa forma, mas eu acho que a gente precisa abrir mais espaço. Então, o advocacy ele tem essa beleza de conseguir fazer com que... eu gosto daquela frase que as pessoas falam, que eu acho que ela é muito clara para o advocacy, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Quanto mais... muitas vezes as pessoas conhecem muitos processos de saúde, mas por conhecerem, especialmente quem está dentro de gestão, elas falam, não, isso aqui não tem jeito porque a coisa funciona desse jeito. Quem faz o advocacy está de fora fala, mas eu não aceito isso aqui da coisa como está. Então eu preciso que isso aqui modifique. E é nisso que esse advocacy também precisa trabalhar, em ampliar os espaços de participação social dentro das políticas e dentro do sistema. Existe algum exemplo a gente falou, né, das barreiras até dessa falta de conhecimento, mas existe algum exemplo de alguma campanha, projeto, alguma política pública que tenha bem sucedido, né, que tenha sido capaz, né, de ter sido influenciado por essa participação social ou por algum movimento de advocacy? Olha, eu acho que talvez o melhor exemplo que a gente tem no Brasil é o de HIV/AIDS. Na década de 80, né? E o Brasil acabou, no fim das contas, liderando o movimento mundial por maior acesso a serviços, por melhores políticas. A gente tem, acho que, outros exemplos, e aí naquele momento, o advocacy, ele acabou sendo um pouco reformulado também, porque a gente chama agora de um advocacy moderno, né? Onde você tem... Não só porque o advocacy ele é bastante amplo, então ele é mobilização social, você tem uma mobilização de base da sociedade, você tem uma mobilização ali de burocratas também, mas o objetivo final é você alcançar os gestores de saúde que tomam a decisão. Naquele momento houve uma conjunção de interesses, uma confluência de interesses tanto dos técnicos da saúde quanto desses movimentos sociais que entenderam que era necessário se articular para melhores políticas. Mas eu acho que agora, mais recentemente, a gente tem exemplos também, por exemplo, de oncologia, das doenças raras, que a gente sabe que tem muitos desafios pela frente, mas se você olha há 10 anos atrás, o quanto isso mudou, né? O quanto esses espaços que eles foram construindo com o trabalho de advocacy foram se ampliando e hoje... pelo menos a gente vê que isso tem uma certa prioridade dentro do governo, não da forma como as pessoas queriam, porque os desafios são imensos, mas certamente eles conseguiram construir esses espaços. E por outro lado, se você pudesse apontar uma área que tem eu não sei nem se a gente pode falar que precisa de mais atenção, mais engajamento, né, que tem um gap maior aí quando a gente pensa em advocacy. Você teria algum exemplo para dar? Olha, eu acho que tem... Eu trabalho muito com associações de pacientes, né? Então eu vejo claramente com as diferentes condições ou doenças ou associações, cada uma tem os seus próprios objetivos, as suas prioridades, a sua própria jornada, né, do paciente. Mas eu acho que um ponto que falta muito, que poderia unir todas e outros movimentos sociais, por exemplo, na questão de promoção de saúde, a questão da própria prevenção em saúde, quando a gente está falando do advocacy para determinantes sociais, porque a gente tem muito um foco no acesso, que é super importante, então não seria substitutivo, ele seria complementar, mas a gente sabe que a questão educacional, ela é um ponto importante, saneamento, né, um grande causador aí de doenças, a questão de trabalho, enfim, e doenças negligenciadas, né? Porque a gente também não tem muitos movimentos, especialmente quando a gente fala de populações muito vulneráveis, é muito mais difícil você ter movimentos formados das pessoas para trabalhar em advocacy. Então, essas pessoas, em geral, são pessoas marginalizadas também
nessas prioridades, muitas vezes em saúde. Você está acompanhando o podcast de Biotech and Health aqui na MIT Technology Review Brasil. A gente faz uma pequena pausa agora para o Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Eu sou Carolina Belin, repórter, e comigo está Isaías Pertrelli, que é o CEO da Blue. Nosso bate-papo de hoje, gente, os famosos wearables, dispositivos vestíveis. Olha só, vem chegando mais um aí, uma equipe de tecnologia da Califórnia criou uma máscara que ela é capaz de analisar biomarcadores para monitorar asma e também DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Isaías, esses dispositivos que a gente tem hoje, tecnologia à nossa disposição, como que isso pode trazer um monitoramento efetivo e trazer mais prevenção para os pacientes? Eu acho que, de fato, é a primeira vez que a gente está podendo, de fato, falar em prevenção de forma prática. Né? Durante muito tempo a gente falou de prever saúde e a gente teve uma deficiência tecnológica que não permitia que a gente conseguisse ter esses dados na palma da mão, e isso dificultava muito a capacidade da gente conseguir efetivamente prevenir algumas doenças, né? Como um acidente vascular cerebral, que é algo que você dificilmente consegue prever se você não tiver um monitoramento acontecendo em tempo real. Então, a mudança que a gente está vendo no mundo com esses dispositivos vestíveis é assustadora e ela é altamente eficiente. Nós teremos uma população cada vez mais saudável e que vai viver muito mais tempo, né, justamente por causa da capacidade tecnológica que a gente conseguiu atingir nesse momento. Hoje a gente já estuda isso na Blue também, então a gente tem alguns dispositivos e um grupo de pessoas que usam, né, o Blue 360, que é um produto focado em prevenção 100%. Então, a gente tem o Blue Stick, que é uma medição de glicemia, e o dispositivo que faz medição de pressão arterial em tempo real, né? Justamente porque é algo que pode realmente salvar uma vida. E você saber que você tem uma dificuldade, normalmente nós temos uma limitação, né, de cuidar da própria saúde. Então, ter um dispositivo que te avisa, te acompanha, e te dá ali uma noção melhor de como está a sua saúde é super importante. Te dá aquele alerta ali quando você esquece, quando você relaxa. Exatamente. Mais ou menos por aí. Agora, esse tema ele traz para uma simbiose, digamos assim, né, que a gente vê hoje entre a indústria farmacêutica ou empresas voltadas para o segmento de saúde, plano de saúde, enfim, com uma outra indústria que é a da tecnologia. E você vê isso chegando, esse movimento chegando no Brasil, essas parcerias entre diversas indústrias, diversos setores econômicos para o desenvolvimento dessas ferramentas? Sim, eu vejo, porque na verdade eu sempre costumo dizer que a tecnologia ela gera disrupção e isso é inevitável, né? Então, a saúde, né, o mercado farmacêutico, naturalmente ele vai estar à disposição da tecnologia, porque ele precisa dela. E se colocar à margem disso é ficar, é retroceder, é parar no tempo, né? Então, durante muito tempo a gente viu uma inércia, né, de muitos entes desses setores quando a gente fala em tecnologia. Porém, a necessidade do usuário fez com que empresas novas chegassem e tomassem um espaço justamente pelo fato desses usuários não encontrarem isso nas empresas tradicionais. Então, todo mundo está se reinventando e buscando fazer o caminho de volta para poder oferecer saúde com tecnologia de fato para as pessoas. Para uma geração mais jovem, talvez o uso desses dispositivos seja mais fácil, digamos assim. Mas para uma outra geração, talvez tenha que ter uma adaptação ou desenvolvimento de tecnologias pensando especificamente numa determinada geração, ou você não faz essa diferenciação? Não, porque na verdade o que acontece você pode ter um monitoramento e ele ser feito por um terceiro, né? Então, vou dar um exemplo prático, né? Nesse caso, no meu caso, ele é feito por mim, sobre minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que já teve 2 AVCs, então é uma pessoa que tem uma dificuldade natural de acompanhar a sua própria saúde, mas usando esses dispositivos de monitoramento eu consigo de fato acompanhar se ela está tomando seu remédio no horário certo, se está acompanhando realmente o que é necessário para se manter saudável. Quer dizer, você fica no monitoramento ali, se algo você vê que está fora do padrão, você já diz, mãe... Você bloga a notificação, exatamente.
É por aí que a gente caminha, né? Com o auxílio da tecnologia, a gente vai ganhar mais ainda em prevenção. Sim, com certeza. Muita coisa vai mudar e a gente na verdade está podendo experimentar isso graças à tecnologia. Tá certo. Você acompanhou mais um Momento Saúde 360 e agora você segue acompanhando o podcast de Biotech and Health aqui na MIT Technology Review Brasil. A gente se vê. Perfeito. Agora, Tina, até pensando na questão das parcerias, né? Parcerias entre organizações civil, governo, setor privado. Como que você enxerga esse processo hoje e até se você enxerga alguma resistência de alguma dessas áreas aí para que essa parceria de alguma forma aconteça? Eu vejo que isso também melhorou, então eu sou otimista, mas otimista com base em evidências também, de ver que as coisas têm melhorado, que as pessoas têm construído o caminho delas e maior abertura, não por, talvez, facilidades, mas encontrando dificuldades e barreiras, mas eu acho que está tendo um pouco mais dessa interseção e dessa interlocução. Acho que as pessoas estão entendendo que é preciso unir forças, porque o sistema de saúde ele não é formado só por governo, ele não é formado só por sociedade, enfim, é a sociedade como um todo, e que essa parceria ela é importante porque é importante você ouvir diferentes opiniões. Claro que cada um vai ter os seus interesses, mas é importante você ter esses pontos de vista para ver, tentar encontrar um consenso ali. O que eu acho que existem barreiras sim, né? A gente vê que determinados grupos, e é claro, a gente está falando também de coisas muito amplas, mas talvez alguns grupos ou determinadas áreas que têm um pouco mais de resistência, mas eu acho que é pelo desconhecimento, muitas vezes, de ver a importância de fazer essa interlocução, né? Talvez por experiências passadas também que não deram certo, mas o que eu vejo também, e o que as evidências também mostram, é que quanto mais você faz essa união das pessoas, mais você consegue chegar num ponto em comum, né? Em algo mais positivo. Eu vi que você recentemente esteve visitando outros países, até assistindo alguns eventos que talvez tenham trazido um pouco dessa questão, como lá fora eles estão trabalhando isso, se isso já já está, né, acontecendo de forma mais intensa lá e, enfim, você está otimista do que está por vir aqui no Brasil, mas o que a gente poderia trazer do que tem sido feito lá fora para cá, para ainda melhorar ainda mais essa questão do advocacy aqui? Eu vejo que a gente tem caminhado, mas ainda é muito diferente do que a gente observa em outros países mesmo, né? Quando a gente está falando dos Estados Unidos ou quando a gente está falando da Europa, nesses eventos em particular, assim, também conversando com outras associações, você vê que existe um movimento, e até porque no caso de medicamentos, os medicamentos, a maior parte dos estudos são feitos fora, né? O movimento de trazer a perspectiva do paciente para momentos anteriores à descoberta de uma molécula para poder definir prioridades, que a gente vê isso um pouco menos aqui no Brasil, porque também é um outro advocacy necessário, investimento em pesquisa básica aqui, né? Para definir, para entender as particularidades da população do país. Mas esses movimentos de fora são movimentos muito voltados também para a inserção da população, de pacientes, de cidadãos dentro de processos de pesquisa, qualquer pesquisa que seja, né? Então eu faço parte desse grupo que trabalha especificamente na saúde, da ciência cidadã, mas a gente vê isso acontecendo em vários outros contextos, né? Como é que você inclui a população em todos esses momentos de um ciclo de uma pesquisa? E é uma forma de participação social também, porque é a participação social na pesquisa, mas é aquela pesquisa também que vai dar subsídios para as políticas. Então, e aí o que acontece? Qual é a diferença? Tem muito financiamento, né? Então, assim, veio um financiamento da União Europeia de milhões de euros, e aí todos os pesquisadores começaram a fazer, né, se engajar nesse movimento e começaram a perceber o quanto aquilo era importante e o quanto aquilo trazia resultado. Então, também eu acho que um ponto falho aqui, talvez, que a gente tenha, é a falta desse olhar de cima,
né, de um gestor nacional desse ponto de vista, para ver que isso é importante e poder promover esse tipo de interação das pessoas. Acho que você até trouxe essa questão da pesquisa básica e conecta muito com essa minha pergunta, porque a gente já vê aí muito, né, esse debate da necessidade de participação social dentro da avaliação de tecnologias em saúde, né, no processo de acesso. Mas como tem sido, né, ou se tem sido discutido a participação social lá atrás, não é nem na participação dos estudos clínicos, mas na definição de prioridades de pesquisa e desenvolvimento. Esse é um debate que a gente consegue ver hoje? Aqui, eu acho que não. Ainda não. Se ele está acontecendo, ele está acontecendo de forma muito isolada. Porque a gente está num processo, como eu disse, as coisas chegam já num estágio um pouco depois, né? E eu acho que não tem tanto essa discussão, porque a gente tem muitos problemas no Brasil e esses problemas continuam sem solução, né? De pesquisas básicas que poderiam acontecer de doenças negligenciadas, por exemplo. Fora, sim, você vê movimentos, mas aqui no Brasil eu acho isso bastante incipiente ainda, né? A gente ainda precisa caminhar muito para conseguir chegar nesse ponto de ver essas coisas acontecendo com mais disseminadas, porque, como eu disse, pode ser que elas estejam acontecendo de forma isolada, mas a gente não vê isso sendo discutido, né? Que é isso, né? Essa intersecção entre o que hoje a gente identifica como uma necessidade médica não atendida, para que você possa começar a desenvolver uma pesquisa básica, um estudo, né, para aquela condição. E acho que de alguma forma, dentro até da realidade da pesquisa clínica e também das próprias indústrias, quais seriam as prioridades de pesquisa e desenvolvimento a partir das necessidades que a sociedade aponta. Sem dúvida. Realmente é uma mudança, né? Muito grande. E quando eu trabalho, né, nesse trabalho com associações de pacientes, muitas vezes eu discuto com elas, né? Falo, olha, porque às vezes chega um medicamento novo que está refletindo uma cultura diferente, está refletindo um padrão genético diferente, mas preferências diferentes também. Então, é o tipo de administração que não é necessariamente o tipo de administração que a população daqui gostaria de ter. Mas isso já veio de fora, né? Então, eu falo, olha, e até para as indústrias também, é importante que as globais consigam entender, no contexto dos países, das regionais, quais são as preferências dos pacientes daquela região, porque isso facilitaria, inclusive, uma questão de acesso, né, e de aderência e adesão deles aos tratamentos, que às vezes é difícil em função desse tipo de preferência que é muito diferente de outros lugares. Regionalizado, né? Uhum. Desafios. Mas, Tiana, a gente falou um pouco aqui também sobre essa questão da importância da participação social, mas que hoje a gente ainda tem um desafio para aumentar essa participação, né? Para que ela chegue aí no potencial que ela tem para trazer para todo esse processo. O que você acha que a gente poderia fazer para aumentar esse engajamento, para que a gente tenha realmente uma participação social mais efetiva? A gente aqui que está muito mais voltado para esse processo de incorporação, a gente acaba ficando com um viés de consulta pública e tudo mais, e muitas vezes a gente tem a sensação de que, poxa, eu tenho uma consulta pública aberta e a sociedade médica ou a associação de pacientes não sabe que a consulta pública está aberta. Como que a gente consegue fazer com que isso, de alguma forma, chegue a quem, de fato, pode contribuir com esse processo? Você tem alguma recomendação sobre isso? O que eu vejo, assim, é que, bom, primeiro, falta muita informação ainda desse tipo de informação ser difundido para a população, das pessoas entenderem o seu papel na democracia, porque isso é um papel democrático, né? É uma transparência na prestação de contas, as pessoas entenderem que isso é um direito da população também. Então, acho que falta disseminar mais esses espaços, mas falta também criar novos espaços. Eu acho que tem uma questão cultural e educacional também da população. Como eu disse, né, esse advocacy ele tem que acontecer em outras áreas intersetoriais, porque esse letramento da população, de entender que aquilo é importante, de como é que essa informação chega para ela. Quando eu também estou discutindo com as associações, eles falam muito assim, olha, mas tem gente que não tem interesse e tem gente que não vai ter. Porque esse advocacy ou essa participação social não é todo mundo que está afim de participar também.
Tem gente que tem um perfil de liderança que quer liderar esse movimento e que precisa de outros para poderem dar esse apoio. Mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer falar da doença, tem gente que não quer saber daquilo. É compreensível também, mas eu acho que quanto mais você explica, e aí um exemplo americano, por exemplo, que eles aprendem legislação na escola. A gente não aprende isso aqui, a gente não aprende o SUS na escola. Né? Aprender o SUS, aprender que a participação comunitária ele é um princípio organizativo do SUS, desde criança, eu acho que faria com que as pessoas crescessem entendendo a participação delas no sistema. E eu acho que até para a gente terminar, eu queria te ouvir no sentido de como é que as associações de pacientes, né, e todo esse processo que a gente discutiu aqui ao longo do episódio, porque acaba que a gente pensa muito no federal, né, assim, mas como é que eles podem ser desenvolvidos tanto, né, nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, e também com os 3 poderes, assim, existe essa diferença do advocacy, né, até do profissional que vai fazer isso, ou das pessoas que estão engajadas, entre essas diferentes possibilidades? Eu acho que no fim são todos processos muito semelhantes, assim, as formas de advocacy, elas são muito semelhantes, porque a mobilização, você vai fazer audiências públicas, né, com o legislativo, você vai ter uma interlocução com o poder executivo. Quanto mais local eu vejo, que mais a pessoa está dentro dela, o que ela sabe que precisa mudar, né? Mas é isso, o advocacy, quando você vai exercer uma liderança nacional ou federal, são perfis um pouco, não diferentes, mas a pessoa tem que estar disposta a ter aquele perfil de ir para o nacional, porque ela está ali representando várias outras também. Mas eu acho que todo mundo que tem esse perfil de fazer o advocacy são pessoas que, enfim, que decidiram, são todos, eu falo, empreendedores políticos, porque são mesmo, né? Todo mundo aqui faz um advocacy, todo mundo tem algo que gostaria de mudar, mas são poucas as pessoas que têm essa disposição de bater na porta e de falar que aquilo está errado e de continuar dialogando com as pessoas. Eu não vejo tanta diferença nas formas de mobilização. O que vai ser diferente são os espaços, claro, as pessoas com que você vai contactar, os problemas, as realidades, a cultura do lugar, quais são as necessidades e os desafios. No fim, os desafios são muito parecidos também, mas claro que a escala é diferente, né? Você está falando contexto pequeno ou você está falando contexto nacional. Perfeito, Tina, obrigada pela sua participação aqui no podcast, trazendo um pouco dessa visão, né, É legal porque a gente já passou aqui com especialistas, a gente já passou com representantes também, né, que já trabalharam na indústria farmacêutica, e agora eu vi de você toda a importância, né, da participação social na criação das políticas públicas, na melhoria do acesso dos pacientes, né, aos seus tratamentos e como tudo isso se conecta. Obrigada. Obrigada, meninas. Eu amo esse tema, então adoro falar sobre ele. Podemos falar mais vezes, né? É um prazer. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. E não deixe de acompanhar os nossos conteúdos em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.